Fala, meus amigos youtubers! Tudo bem com vocês? Vamos aqui iniciar o nosso bate-papo semanal, né? O assunto de hoje é dívida antiga. Dívida antiga, né? Tem muita gente me perguntando, né? Inclusive empresários, se uma dívida antiga, né, ou seja, dívida com mais de 5 anos, ela pode ser cobrada ou ela teve o prazo de prescrição, né? A regra geral ela é simples. A dívida com mais de 5 anos e nenhuma ação foi movida nesse período, ela prescreveu. Você perdeu o poder de ação em relação àquela dívida. Você perde, na verdade, o direito de cobrar judicialmente. Por quê? Porque se passou 5 anos e você não fez nada, é porque você também não tinha interesse em resolver o problema. Você pode ter tentado outros meios, né? E por fim não teve realmente a definição do caso ou o interesse real de resolver o problema. É o que a lei, o que a justiça entende. Mas o que é que eu posso dizer com isso? Se acalme, tenha paciência, que ainda tem muito jogo aí para ser jogado, ainda muita lenha para ser queimada, né? A prescrição, ela não pode ser confundida com a inexistência da dívida. O fato dela ter prescrito não significa dizer que ela inexiste, ou que ela caducou, morreu, isso não existe. A dívida existe, você só perdeu o prazo da ação judicial. Nesse sentido, algumas forças podem ser empreendidas no sentido de reaver aquele capital. A negociação direta, né, que você pode entrar em contato e propor um acordo. Pela experiência que a gente tem de mais de 30 anos aí efetivando cobrança, não funciona muito quando o credor entra ele mesmo em contato com o devedor tentando formalizar uma negociação. Uma recuperação de crédito via protesto, que provavelmente você também tenha perdido, né, porque tem um prazo também para a questão de protesto. E uma cobrança verbal ali, indo até o devedor e tentando convencer ele dentro do sentido moral que ele tem que pagar. Dentro desse contexto também eu desconheço o caso que deu certo, né, que funcionou. Dentro do processo de cobrança existem algumas situações que a gente aplica para trazer ou renovar o saldo devedor, tá? Eu vou deixar aqui o número do telefone da gente. Se você tiver alguma curiosidade em relação a saber o que fazer, você entra em contato com a gente marca uma reunião e a gente bate um papo em relação a isso. Mas tem como a dívida ser renovada depois de 5 anos, dentro da experiência da gente, dentro do que a gente sabe fazer no processo de cobrança, tá? Certo? Existem algumas estratégias que podem ser adotadas também, né? Criar um histórico de cobrança, oferecer um acordo vantajoso. A ameaça não funciona, porque a ameaça, se você falar que vai fazer alguma coisa e não fizer, é só uma ameaça, não foi cumprido, você vai entrar em descrédito, né? Nesse sentido da perca de tempo para mover a ação, você pode também propor uma ação munitória, né? Você entra com um processo que é a ação munitória, pedindo ao juiz que autorize, pedindo ao juiz que autorize que a cobrança seja feita judicialmente. Nesse sentido, o juiz vai apreciar o caso e vai ou não autorizar que a cobrança possa ser feita judicialmente. É que nesse vídeo, o importante do entendimento é que, enquanto mais você demora para tomar uma atitude em relação ao saldo devedor, mais problema você vai ter e maior é o problema. Então, o ideal é o quê? Que realmente você tome a decisão rápida do que fazer com a sua inadimplência, né? Se essa inadimplência você vai realmente desistir dela e guardar na gaveta, ou se você vai iniciar o procedimento de cobrança. Eu vou repetir, quanto mais rápido tu tomar uma decisão, mais rápido, teoricamente, é a possibilidade de reaver esse capital. Então o ideal é que você faça um estudo da sua base de inadimplência, veja o que é que você tem na mão referente à inadimplência e nesse sentido inicie a operação de cobrança o mais rápido possível, tá certo?
Não coloque o seu estagiário, a sua secretária, o rapaz do caixa para fazer cobrança porque ele não sabe, ou ela não sabe. Não por maldade, mas a cobrança ela é um ativo importantíssimo e ela tem que ter o conhecimento. Você tem que saber o que realmente vai fazer para poder efetivar a recuperação desse capital, tá certo? A dica de hoje é essa. Um fraterno abraço a todos e que Deus os abençoe.